Hoje eu quero falar com você sobre como conhecer a Deus. E os textos para a sua meditação hoje se encontram em João capítulo 14, verso 8 e verso 9, e João capítulo 17, verso 17. O cristianismo não é uma religião institucionalizada, embora muitos considerem assim. Na verdade, a essência do cristianismo é conhecer a Deus e ter relacionamento com Ele. É por causa disso que nós encontramos muitas vezes, com muita frequência, na palavra de Deus, um chamado para conhecermos a Deus. Mas como podemos conhecer a Deus? Os dois textos de João, o qual eu trouxe para você hoje, para sua meditação diária, vão nos dar alguma resposta para essa questão. Se queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Jesus, tudo o que Ele disse, tudo o que Ele fez, porque através dele que nós conhecemos o Pai. Porque Ele mesmo declarou para Filipe que quem vê a Ele vê o Pai. Outra maneira de se ver a Deus, outra maneira de se conhecer a Deus é por meio da sua palavra. A palavra de Deus escrita e deixada para nós. Conhecer as Escrituras, porque ela é a verdade. Sendo assim, vamos conhecer umas características de Jesus deixada na Bíblia? O que moveu Jesus a vir ao mundo? Pessoas desgarradas como ovelhas. O Espírito Santo inspirou pessoas a escreverem a palavra de Deus. E aqui em Isaías, ele faz questão de mencionar o sofrimento do Messias por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades, que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviando para o seu próprio caminho. Isso mostra que o fato de andarmos desgarrados como ovelhas foi a motivação que levou Jesus a morrer na cruz do Calvário. Aqui nós vemos a evidência de que ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas, mexe com o coração de Deus. E aí nós podemos ver um pouco mais das características e conhecer mais a Jesus. Quando Jesus expressou uma preocupação, quando pessoas que eram como ovelhas estavam sem pastor. Esse fato foi confirmado pelo próprio Jesus. Ele se encheu de compaixão quando percebeu as pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Por causa disso, ele se dirigiu aos seus discípulos e pediu que orasse para que trabalhadores fossem levantados por Deus. A pergunta é: que tipo de trabalhadores? Eu creio que a resposta é simples: pessoas que cuidem das ovelhas do Senhor. Para conhecer mais também sobre Deus, nós podemos ver os homens que trabalharam e serviram a Deus em sua palavra, assim como Moisés. E quando que Moisés expressou uma preocupação? Quando pessoas que eram como ovelhas estavam sem pastor. Como Números capítulo 27, versos 16 e 17. É impressionante, minha gente, como Moisés teve o mesmo sentimento de Jesus. Vamos lembrar ali que Moisés foi um dos homens mais próximos de Deus. Quando Deus disse que o seu tempo havia chegado ao fim, ele pediu ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, que colocasse um homem para lidar com a congregação e assim liderar aqueles homens, aquele povo, para que eles não fossem como ovelhas sem pastor. E aprendendo mais um pouquinho sobre Deus através de Jesus, como Jesus ensinou sobre o amor de Deus. Ele fala sobre a ovelha perdida, lá em Lucas capítulo 15, verso 4. Quando ele foi questionado pelos fariseus a comer com os pecadores, Jesus usa a figura do pastor buscando a ovelha perdida. Lucas capítulo 15, como eu falei agora há pouco, versículo 4, você vai ver isso.
expressa o amor de Deus por todos os seres humanos, por todas as pessoas, e que ele, o próprio Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Por último, como nós podemos conhecer a Deus através de Jesus? Pelo modo como ele se apresentou às pessoas, o bom pastor, como em João capítulo 10, verso 14. Jesus amava tantas ovelhas que ele declara ser o bom pastor e que dá a vida pelas ovelhas, afirmando que o bom pastor tem que conhecer as suas ovelhas. Ora, eu quero que você entenda que Deus te ama e que ele te conhece. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe o que você tem pedido, tem clamado, o que há no seu coração. Ele conhece porque ele é o bom pastor. Mas olha, eu quero lembrar a você o que Jesus disse em sua última conversa com Pedro. Pastorei as minhas ovelhas. João capítulo 21, verso 15 ao verso 17, vai mostrar isso para a gente. Após ali haver ressuscitado e proporcionado aos discípulos uma segunda pesca maravilhosa, Jesus ele chama Pedro para uma conversa particular, uma conversa íntima. O Senhor deixou claro que se Pedro amasse a ele como deveria, de verdade, ele mostraria isso através do cuidado com as pessoas, do cuidado com as ovelhas do Senhor, do pastoreio dessas pessoas. Meu amado, minha amada, nos textos que eu trouxe hoje para você, nós vemos claramente uma das características mais evidentes da vida de Jesus. Ele é o bom pastor, aquele que ama e protege as suas ovelhas. Jesus ele chamou Pedro e todos os seus discípulos a terem o mesmo coração e pastorear as pessoas, as ovelhas, ou seja, cuidar dessas pessoas, amar essas pessoas, dar o seu tempo a elas e amar da maneira prática e não da maneira teórica. Cuidar das pessoas é ter o mesmo sentimento que Jesus tinha em seu coração. Então, cuide, ame aquelas pessoas que estão à sua volta. Pastoreie aquelas pessoas que o Senhor deu para você cuidar. Ame e ensine a palavra de Deus. Perca ou ganhe o seu tempo fazendo da mesma maneira que Jesus fez. Não é necessário ter um título de pastor para que você possa cuidar de alguém, amar e ensinar a palavra de Deus. Basta apenas ter um coração igual ao do Senhor. E assim, conhecendo a Jesus e fazendo o que Ele fez, você também conhece a Deus, conhece o coração de Deus. E dessa maneira, você poderá obedecer a sua palavra, fazendo da mesma maneira que Jesus fez. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A perseguição não parou aí.